Júlia, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Deus e hoje eu vim contar para vocês como o Espírito Santo ele me ajudou, vamos dizer assim, a controlar as minhas emoções. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva e muitas vezes isso acabava me atrapalhando porque eu deixava, vamos dizer assim, as minhas emoções tomarem uma proporção muito grande no lugar da razão. Então, foi o Espírito Santo que foi trabalhando isso em mim e me ajudando a lidar com essa questão. Eu me considero uma pessoa muito emotiva. Eu tenho um temperamento meio melancólico, fleumático, então por aí a gente já consegue perceber que as minhas emoções, às vezes, elas tomam uma força muito grande na minha vida. Só que quem me ajudou a lidar com essa questão das minhas emoções e realmente trazer um pouco mais a razão no lugar da emoção foi o próprio Espírito Santo, que foi, vamos dizer assim, neste lugar de vulnerabilidade que eu encontrei em Deus, que ele teve, vamos dizer assim, a oportunidade de ir me tratando nessa questão. Então, vamos dizer assim, para ser mais prática, quando eu estava frustrada, quando eu estava decepcionada, quando eu tinha passado por alguma questão que mexia muito com as minhas emoções, o Espírito Santo me ensinou a correr primeiramente a Ele. Porque por muitas vezes, vamos dizer assim, que eu estava frustrada, decepcionada. Aí eu ia e falava pro mundo inteiro, tentando achar uma solução nas pessoas. E muitas das vezes as pessoas também não sabiam lidar com aquelas questões. Então eu ficava ainda mais desesperada. A minha ansiedade ficava ainda maior e nada se resolvia. Então o Espírito Santo me ensinou nesses momentos em que as minhas emoções estavam bem bagunçadas a recorrer primeiramente a Ele, porque Ele ali iria me ajudar. E foi isso que realmente começou a acontecer. O Espírito Santo ali, ele começou, vamos dizer assim, a trabalhar no meu interior e vamos dizer, a me mostrar vamos dizer assim, as situações com a perspectiva dele. Então, era como se eu tivesse ganhado um pouco mais de razão partindo do Espírito Santo. Por quê? Porque eu havia deixado as minhas emoções para que ele cuidasse. Não era, vamos dizer assim, o fato de apenas controlar as emoções, não, mas era de entregar verdadeiramente as minhas emoções para Deus, para que Ele pudesse trabalhar nas minhas emoções, sabe? No meu interior. E era realmente nesses momentos em que eu estava com Jesus, vamos dizer assim, era sincera com Ele, sabe? Era sincera em relação às minhas dores, era sincera em relação as minhas vulnerabilidades, sabe? Porque tinha um ponto também que muitas das vezes, antes de eu chegar nesse lugar, eu pensava assim, nossa, mas eu vou desabafar tudo isso com Deus, né? Tudo que eu tô sentindo, a tristeza, etc., a frustração, e se ele entender que eu sou ingrata? Só que na verdade, não, sabe? Deus, ele ama a sinceridade do nosso coração. E ele vai nos mostrando a perspectiva correta de enxergar as situações, de nos enxergar. É como também se ele fosse entregando a você um domínio próprio, sabe? Sobre as suas emoções. Então, estar neste lugar de vulnerabilidade em Deus, onde você permite, porque é um lugar que você permite Deus tratar as suas emoções, é a melhor coisa, sabe? Você realmente poder desabafar com Deus tudo aquilo que você está sentindo e deixar toda essa carga para que Ele cuide é muito melhor do que, vamos dizer assim, você continuar guardando e tentando resolver determinadas questões ou emoções sozinho. E assim, para quem tem uma dificuldade de ser vulnerável ou vamos dizer assim, se sente um pouco folgado em desabafar, Deus eu acho que vai ficar de saco cheio se ele ficar me ouvindo falar, vai ter um pouco de dificuldade primeiramente de estar neste lugar em Deus. Eu já passei por isso de, vamos dizer assim, de estar num lugar onde eu pensava assim, meu Deus, se eu falar tudo isso para Deus, ele vai me achar uma ingrata, ou ele vai me achar uma folgada. Eu pensava assim, ele tem tantos problemas para resolver, por que ele vai ligar para esse meu sentimento? Só que na verdade Deus, ele é realmente um bom pai e ele ama cuidar de nós.
para ele as nossas emoções, elas não são fúteis, sabe? Ele realmente quer cuidar de nós em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nas nossas emoções. Então, quando eu comecei a entender que Deus, ele é um bom pai, que ele ama cuidar da gente, que ele ama estar ali presente, ama cuidar das nossas emoções e mais, quando a gente entrega realmente, que ele ama, quando a gente entrega realmente as coisas para ele, sabe? A nossa carga, o nosso peso. Quando eu descobri que ele ama fazer tudo isso, ficou muito mais fácil. Deu, vamos dizer assim, estar neste lugar de vulnerabilidade, de realmente entregar todas as minhas dores, todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas que me faziam mal, sabe? Porque parece assim que você se vê num lugar onde você não tá sozinho. Tem alguém ali com você que vai resolver as coisas com você, sabe? Por você, com você. Você realmente consegue, vamos dizer assim, se sentir leve. Quantas das vezes, vamos dizer assim, eu entrei no meu quarto com uma frustração muito grande e saí extremamente mais leve, sabe? Muitas das vezes não com a situação 100% resolvida, concluída, mas sabendo que eu havia entregado para aquele que poderia resolver. E assim, a gente tem que estar nesse lugar sempre, todos os dias. A gente não pode, vamos dizer assim, esquecer disso, porque é fácil também da gente esquecer que Deus é um bom pai, que Ele ama cuidar das nossas emoções. Porque muitas das vezes a sociedade cobra isso de nós. Seja independente, não divida as suas emoções com ninguém, tenta resolver as coisas sozinho, sozinha. E às vezes a gente acaba levando isso para Deus, sendo que Deus ele é o mais interessado em nos ajudar a lidar com as nossas questões, a lidar com as nossas frustrações, para realmente para que nós venhamos enxergar a vida com a perspectiva dele, sabe? Não com as nossas dores, nem com os nossos traumas. Então, eu posso dizer que estar neste lugar realmente foi uma das melhores coisas que eu aprendi com Deus, porque ele foi me tratando de pouquinho em pouquinho, sabe? Como se ele fosse realmente abrindo ainda mais o meu coração para que eu pudesse entregar ainda mais das minhas emoções para ele, para que eu não precisasse lidar com aquilo sozinha, sabe? De falar, não, olha, muitas das vezes na Espírito Santo falava, não, olha, eu tô aqui, fala comigo, eu vou te ajudar. E às vezes, vamos dizer assim, nem sempre a situação se resolvia imediatamente, mas a paz dele vinha sobre a minha vida. E é incrível, porque quando você entrega isso realmente para Deus, sabe? É as suas dores, as suas emoções, ele, vamos dizer assim, coloca uma paz em você. E é uma paz que vem dele, sabe? É algo que você pode dizer assim, nossa, não resolveu, mas tá, vamos dizer assim, muita coisa já resolveu dentro do meu ser, então praticamente tudo já está resolvido, já está concluído. Era esse o sentimento que eu tinha toda vez que eu levava e toda vez que eu levo algo para Deus, sabe? E assim, saiba que para Deus não existe sentimento fútil, porque muitas vezes eu caí nisso também, de pensar que os meus sentimentos eram fúteis, que Deus não ia se importar com eles, porque eram coisas, né, banais, e eu tentava guardar aquilo em mim. E isso foi me prejudicando, até que um dia o Espírito Santo falou para mim, Julia, vamos resolver esses sentimentos guardados dentro de você. E foi difícil na hora de resolver, porque eu não queria mexer, vamos dizer assim, naquela gavetinha ali onde eu tinha colocado todas as minhas emoções. Mas quando Deus começou, vamos dizer assim, a abrir essas gavetas de emoções na minha vida e resolver elas junto comigo, foi a melhor coisa. E foi realmente, sabe, no meu quarto, sabe? No meu tempo com Deus, eu falava para ele exatamente o que eu estava sentindo com aquela situação que eu havia passado ou com aquela situação que eu estava passando. Eu era sincera, porque Deus ele ama a sinceridade e a honestidade do nosso coração, sabe? Esses dias eu li num livro uma frase onde fala que Deus ele não quer de nós perfeição, ele quer realmente de nós a honestidade, sabe? Porque é essa honestidade que vai levar a gente num relacionamento ainda mais profundo com Deus. E assim, não é incrível que Deus, sabe? Deus, ele quer de nós o nosso coração, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, porque ele é um bom pai e ele vai estar aqui com a gente, nos ajudando.
Isso é muito incrível, sabe? Saber que é essa honestidade e é essa sinceridade que nos leva ainda mais a um relacionamento mais profundo com Deus. Então, de verdade, eu espero que assim como um dia Deus me ajudou a controlar, né, e a tratar as minhas emoções, Ele também possa hoje te ajudar e sempre partindo deste lugar de intimidade com Deus, de vulnerabilidade com Deus e de honestidade, sabe? Porque de verdade Deus, Ele preza pela tua honestidade, pela tua sinceridade. Nada adianta a gente tentar, né, entrar numa performance. Deus não quer performance, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele quer ouvir de nós, o que nós estamos sentindo. Bom, eu falei bastante aqui, mas eu espero ter realmente ajudado de alguma forma e mais do que isso, né? Porque aqui eu realmente conto as minhas experiências com Deus para que você possa conhecer Ele, ter Ele como teu melhor amigo, assim como um dia eu conheci Ele e tenho Ele como meu melhor amigo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!